Iniciou a gravação, então vamos dar sequência na nossa aula. Ah, sim, tudo bem. Obrigado, Fernanda. Assim que ele puder, ele já retorna. Bom, então, retomando, nós conversamos sobre os fatos jurídicos naturais, ordinários, extraordinários, atos jurídicos, também chamados de fatos humanos, dependem da vontade ou de uma atuação humana, melhor dizendo, né? E dentro desses fatos humanos ou atos jurídicos, nós estudamos que eles podem ser lícitos e ilícitos. Ótimo. Dentro do grupo dos lícitos, nós temos o ato jurídico em sentido estrito, já conversamos, leva-se em conta a intenção do agente. Tudo bem, Ana Júlia, obrigado. Levou em conta a intenção do agente, mas sem possibilidade de alteração dos resultados ou dos efeitos. O negócio jurídico, que é animado por uma vontade qualificada, que é aquela vontade voltada para aquisição, modificação, conservação ou extinção, de direitos, que é a famosa finalidade negocial. Pois bem, para encerrar esse pacote agora, nós precisamos estudar o ato-fato jurídico. Então, o ato-fato jurídico é uma terceira categoria de negócio, ou melhor, de atos lícitos. Então, dentro dos atos lícitos, nós temos ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico, e o ato-fato jurídico. O ato-fato jurídico, na verdade, ele é uma criação doutrinária para conferir efeitos a alguns atos que são praticados cotidianamente. No entanto, no ato-fato jurídico, não se leva em conta a intenção, muito menos a vontade qualificada. O ato-fato jurídico, ele toma como relevante as consequências do ato, e não o elemento volitivo daquele que praticou o ato. Né? Eu estou usando aqui alguns termos típicos de direito penal, até porque também o direito penal e o civil, na tradição romana, têm a mesma raiz. E eu acho que fica mais fácil de entender. Então, veja, no ato-fato jurídico, nós desprezamos a intenção ou a vontade daquele que pratica. E nós levamos em conta o resultado daquilo que foi praticado. Por quê? Para que uma série de fatos jurídicos, de atos humanos, com relevância jurídica, possam ser acobertados pelo direito. Né? Veja, vou usar como exemplo, primeiro, um instituto do direito civil, que eu também falei no semestre passado, mas agora num novo contexto, que é o chamado achado do tesouro. Achado do tesouro. Nós já sabemos que é possível, se está no direito é porque deve acontecer, que eventualmente um tesouro, o tesouro, na verdade, é algo de valor, né? Seja encontrado. No último encontro, no último semestre, perdão, eu dei o exemplo assim: você contrata uma pessoa para escavar o buraco no teu quintal para fazer uma piscina. Daí o funcionário lá que você contratou, o pedreiro, enfim, está lá trabalhando, escavando, e ele encontra um objeto de valor dentro do seu terreno. Como esse trabalhador está de boa fé, ele não sabia desse tesouro e encontrou no seu terreno, ele tem direito à metade do valor e você tem direito à metade do valor. Veja,
não se importa nesse momento com a intenção do cara. Ele não queria, até porque não sabia, não é, que encontraria um tesouro ali. Mas pelo simples fato de ter encontrado, ou seja, pelo simples fato de ter praticado um ato, ele tem direito às consequências, quais sejam metade do valor. Parece muito próximo com um ato-fato jurídico, não é verdade? Porque o resultado também é linear. Achou o tesouro de boa fé, tem direito à metade. Mas onde que os dois se diferem? Porque no ato jurídico em sentido estrito, havia uma intenção de praticar um ato. Aqui não. Aqui não havia intenção de achar nada. A intenção do sujeito era cavar o buraco e receber o valor contratado por esse serviço. Né? Um outro exemplo que pode ajudar. Também falei semestre passado, eu estou confundindo as coisas. Às vezes foi até em outra turma. Mas a criança tem 10 anos de idade. Ela vai até a sorveteria com um cincão que o pai e a mãe deu e chega lá e fala assim, eu quero comprar um picolé. O vendedor, ele não vai virar para a criança e falar, olha, isso é um negócio de compra e venda, e eu não posso celebrar esse negócio com você, porque você não tem capacidade para isso. Você chama lá o pai, chama lá a mãe, teu tio, enfim, um adulto que possa celebrar esse negócio por você. Turma, no dia a dia isso não existe, porque esse ato da criança comprar o sorvete é enquadrado aqui num ato-fato jurídico. Não se importa com a intenção da criança. A criança não sabe que está praticando um negócio jurídico de compra e venda, né? Nem que quando ela tenha nascido você tenha dado um código civil para ela de presente ao invés de um bichinho de pelúcia. Ela não sabe ainda que está praticando um negócio jurídico, mas ela se interessa com o resultado. Qual que é? Matar a vontade de tomar um picolé. Nesse aspecto, então, veja, algumas ações humanas, alguns fazeres humanos, o código, a doutrina, a jurisprudência, enfim, o ordenamento, ele se preocupa mais com o resultado obtido e não com a intenção ou com a vontade qualificada de praticar o ato. Bem? Veja, eu vou destacar um trecho do material, tá? Ali, ó, no ato-fato jurídico, o ano é realmente da substância, ou seja, é a essência, é o ato. Mas não importa para a norma se houve ou não intenção de praticá-lo. O ato foi praticado por uma pessoa, sim, por isso ele é um ato jurídico. Mas ele não é ato jurídico em sentido estrito e nem negócio, porque, repito, não interessa nem a intenção e nem a vontade qualificada de praticar o ato. O que importa é tão somente o resultado ocorrido. Isso, Maria Eduarda. Nesse exemplo que eu dei, onde a pessoa contratada para cavar o buraco, ela está de boa fé, leia-se, ela não sabe que existe um tesouro, a lei manda dividir entre a pessoa que achou e o dono do terreno. Você entendeu certinho. Tá? Agora, só um parênteses, né? Ah, e se a pessoa que achou estava de má fé? Ela sabia que tinha um tesouro no terreno do vizinho e não contou nada para ele, foi lá e achou. Daí não tem direito a nada. Lembra? Nós estudamos no semestre passado, a lei não pode premiar a má fé, salvo raríssimas exceções. Essa não é uma delas. Legal? Entenderam então, turma? Ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico e ato-fato jurídico. Por favor, se houver dúvidas, me fala que a gente retoma. Tá? Até pus no material, né? Observação, criança que compra um sorvete. Né?
Mas o achado do tesouro é um bom exemplo. O que eu disse, Lucas, é que a lei não pode dar prêmios, a lei não pode beneficiar a má-fé. Quem age com má-fé geralmente não pode lucrar. Né? Então, se o achador do tesouro está de má-fé, ele não ganha nada. Só o dono do terreno. Né? Mais alguém, turma? Podemos tocar adiante? Isso, Lucas. A boa-fé disponibiliza metade do tesouro. Por quê? A outra metade, por lei, é do dono do terreno. Certo? Eu lembro que quando eu lecionei isso há um tempo atrás, numa outra turma, mas nem era na parte geral, já era lá em direito de propriedade, né? Eles estavam, acho que no 7º termo. Um colega comentou que na cidade dele, os pedreiros foram contratados para fazer uma reforma, né, na casa, muito antiga, o imóvel, revitalizar o bem e tal, e a hora que derrubou uma parede, tinha uma caixinha. Parece brincadeira, né? O colega contou, vou presumir que é verdade. Uma caixinha com joias e moedas de ouro. Só que como o pedreiro não sabia e não foi devidamente assistido, né? Juridicamente falando, o dono do imóvel ficou com tudo. Mas por lei ele teria direito. Eu lembro que na época eu até falei, pô, mas procura esse pedreiro então agora e fala para ele. Mas isso já fazia mais de 15 anos, né? Já tinha prescrito o direito à metade. Bom? Maravilha. Falemos agora, ainda que rapidamente, então, dos atos ilícitos para a gente completar o nosso quadro. Não que tenha que ser no exato momento, né? Mas lembra que eu falei que todo direito tem um prazo para ser exercido? Se passar esse prazo e o achador não exigir metade, ele perde. Né? Sim, se você achar, ele é todo seu. Se um terceiro de boa fé achar, metade é dele. Legal? Maravilha. Muito bom. Podemos ir adiante, mas vocês vão depois ver essa matéria do achado do tesouro com bastante profundidade, né, no direito de propriedade. Fiquem tranquilos. Tá? Só não pode ser o tesouro lá, o Kiko, né? Do Chaves. Nossa, essa foi boa, hein? Vamos à seguinte, então, a seguir. Ó, obrigado aí pelo apoio, pessoal. Valeu, sei que foi podre, mas vamos lá. Então, recapitulando, nós estamos conversando sobre atos humanos, atos jurídicos, também conhecidos como fatos humanos, que se dividem em lícitos e ilícitos. Dentro dos lícitos, eu tenho ato jurídico em sentido estrito, eu tenho negócio jurídico e ato fato jurídico. E na outra pontinha aqui, eu tenho os ilícitos. Então, era o que faltava para a gente completar essa introdução. Os ilícitos, como eu lhes disse, e como vocês bem sabem, são aqueles atos praticados contrariamente ao ordenamento jurídico, contrariamente ao direito, né? Eles têm efeitos que são involuntários. Quais são esses efeitos involuntários? A sanção ou as sanções, os castigos. Nós sabemos que quem pratica um ato ilícito recebe um castigo do direito, uma sanção, né? Por exemplo, a batida de carro. O sujeito que é o causador da batida, em termos populares, o que está errado na história,
Ele praticou um ato ilícito e gerou dano. Gerando dano, ele tem obrigação de indenizar. Essa obrigação de indenizar é involuntária. Assim, o sujeito médio, ele não quer indenizar o que ele causou. Não é? Pelo menos algumas pessoas. Não é? Nesse aspecto, ainda que ele não queira indenizar, o ordenamento jurídico, o sistema judiciário vai obrigá-lo a tanto. Não é? Isso. Então, veja. O ato ilícito, ao invés de criar, extinguir, modificar ou conservar um direito, o ato ilícito ele gera deveres, gera obrigações. Né? Esses ilícitos, turma, eles podem ser de duas naturezas, basicamente. Uma natureza contratual. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma das partes descumpriu o contrato. Né? O casal, por exemplo, né? As pessoas que vão se casar. Contrata o serviço de um buffet. Marca data e hora. Agora não, durante a pandemia, porque não pode aglomeração. Né? Mas, hipoteticamente falando. Marca data e hora para o buffet estar lá presente e fazer a recepção dos convidados do casamento. E chega no dia e na hora e o buffet não vai. Dentro de um contrato de prestação de serviço. Ora, isso é um ilícito contratual. Vai gerar ao buffet, que foi omisso na sua obrigação, o dever de indenizar. Legal? E aí você pode contar dano material, se, por exemplo, os que estão casando já adiantaram um valor. Você pode incluir dano moral, porque, poxa vida, né? Tem um abalo psicológico, né? Num dos dias mais importantes da vida dessas pessoas, o buffet que era para estar lá e fazer um serviço bacana sequer compareceu. Né? Poderia ser, por exemplo, o buffet da formatura. Né? Contratou o buffet para aparecer lá no dia, fazer a festa de formatura, e o buffet não foi. Isso gera dano. Tanto material quanto moral. Os deveres que gerar, Maria Eduarda, basicamente a gente pode resumir nesse momento do nosso estudo, capaz de entender, o dever de indenizar o que, professor? Danos. Quais danos? Materiais, morais, travou? Então vamos de novo. Me avisa a hora que voltar, por favor. Voltou? Legal. Então, os deveres que podem gerar, nós podemos simplesmente resumir no dever de indenizar, né? De indenizar o dano, que pode ser um dano material, ou um dano moral, ou um dano estético, também é possível. Né? Tá? E eu tenho, por outro lado, não sei se eu te respondi, tá? E eu tenho, por outro lado, o dano extracontratual, que está fora, né? Se tem limite para o dano moral? Não, não. O dano moral, Adeilson, na verdade, qualquer dano, ele deve ser indenizado de acordo com a sua extensão. Né? É claro que o STJ, na medida do possível, ele vai tentando estabelecer critérios para mensurar monetariamente esses danos. Né? Por exemplo, o dano moral pela perda de uma pessoa, isso aconteceu num processo que o Ministério Público atuou, e eu, indiretamente, como assessor também, a pessoa morreu num acidente dentro de um transporte do município, indo para Curitiba para um hospital, salvo engano, um hospital do câncer. E aconteceu um acidente na estrada,
e morreram algumas pessoas. O que o STJ decidiu, não só nesse caso, mas em outros semelhantes, que a indenização pode chegar, nesse caso, até 500 salários mínimos. Pelo dano moral, hein? Pelo dano moral. Dano material é outra história, né? Mas pelo dano moral, poderia chegar até 500 salários mínimos. Então ele vai criando algumas fórmulas, né? Para poder chegar a esses valores, tá? Beleza? Mas é que todo dano tem que ser transformado em dinheiro, no final das contas, se ele não puder ser recomposto de forma específica, né? Tipo, alguém destrói o carro, aí você quer outro carro daquele. Não tem. Então, quanto que vale esse veículo para poder pagar monetariamente? Certo? Claro que a gente fica até meio assim, né? Como é que você vai quantificar em dinheiro uma vida? No entanto, é necessário criar alguns parâmetros, porque quem causou o dano também não pode ficar livre de nenhuma punição, não é verdade? Então é preciso estabelecer um escalonamento para que essa pessoa seja recomposta. O teto do juizado acho que do juizado estadual é 40 e do juizado federal 60 salários mínimos. Até 20 você pode atuar sem advogado. Sim, sim, Lucas. Tem que haver um teto sempre. Mas qual que é o parâmetro? Antes de mais nada, a extensão do dano. Tá? Extensão do dano. Também há meios, né, de você averiguar a extensão de danos morais. Certo? Beleza? Podemos dar sequência, turma? Essa matéria gera várias dúvidas, né? Interessante. Então vamos lá. Ó, eu falei do dano contratual, agora eu quero falar do dano extracontratual, que, como o próprio nome diz, está fora de uma relação de contrato, de negócio. Exemplo clássico, desculpem ficar repetindo, não é? Já vamos lá, Maria Eduarda, só para eu encerrar. Exemplo clássico, tá ali a batida do carro. Isso é um evento que aconteceu sem ter contrato entre as partes, né? São acontecimentos do dia a dia que estão fora do âmbito contratual, né? Então eu tenho o ilícito contratual e o extracontratual. Como está aí no material, o extracontratual está no artigo 186 do Código Civil. E o contratual em vários outros artigos, né? E o 927, desculpa, o 186 e o 927 tratam do extracontratual, a obrigação de reparar danos. E os danos contratuais estão espalhados, né, nos artigos que tratam do direito dos contratos. Então, a pergunta é a seguinte, ó: como os fatos jurídicos produzem efeitos jurídicos involuntários? Na verdade, Maria Eduarda, são os fatos jurídicos ilícitos que produzem esses efeitos jurídicos involuntários. Qual o efeito básico que é involuntário, que gera de um ato ilícito? O dever de indenizar. Certo? Por que o Código Civil faz isso? Porque muitas pessoas não têm essa voluntariedade de indenizar um dano que causaram. Suponhamos que os sujeitos que bateram o carro aqui, os carros agora há pouco, saíram do carro, ninguém tá machucado, pô, fez um amassadão na porta aí, hein, cara. Então, você bateu no meu carro. Aí o outro fala, fica tranquilo, ó, leva na funilaria tal que eu vou pagar a conta. Acabou. Isso não vai chegar em fórum e, em certa medida, nem vai interessar muito pro direito. Agora, se há um conflito ali e o sujeito fala, não, eu não pago, a culpa é sua, não, a culpa é sua, enfim. Aí veja, o causador do dano,
ele tem esse efeito jurídico involuntário contra si, que é uma obrigação de indenizar, que ele vai cumprir voluntariamente, se chegarem num acordo, ou involuntariamente, forçadamente, quando o juiz ordenar o pagamento da indenização pelo dano. Melhorou? Melhorou, turma? Me ajudem. Legal. Imagina. Ó, perguntem mesmo, hein? Estamos aqui para isso. Legal. Então, veja. Com isso, nós fechamos essa primeira parte da nossa aula, que era entender os fatos jurídicos em sentido amplo, que se subdividem em fatos naturais, ordinários e extraordinários. Já vamos lá. Por outro lado, os atos jurídicos, que são fruto da vontade humana, que podem ser lícitos, divididos em ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico, ato-fato jurídico, e os ilícitos, que, e agora chegando na pergunta, que podem ser divididos em ilícitos contratuais, praticados dentro de uma relação contratual. Dei o exemplo do serviço do buffet. Poderia ser um negócio de compra e venda. O sujeito paga o preço e o outro depois se recusa a entregar o bem. É um ilícito contratual. Qualquer descumprimento contratual. E eu tenho o ilícito extracontratual, que acontece fora dessas relações. Né? Isso é bem interessante, acontecia com mais frequência. Acho que a civilização tá melhorando de uns tempos para cá. Acontecia com muita frequência, Luana e turma, a gente sempre lia as notícias, a pessoa que mora num prédio, tipo lá no 15º andar, terminou de comer o pote de maionese, ao invés de pôr o pote no lixo, arremessava para a janela. Né? Nem bicho faz isso. E daí o pote caía lá do 15º andar na cabeça de uma pessoa. Pá! Causava dano à integridade física da pessoa, quando não matava. Né? Já teve até melancia inteira jogada desses andares mais altos. Você sabe que uma melancia jogada de determinada altura, quando ela chega no chão, ela está pesando o mesmo que um Fusca. Né? E aquilo, por exemplo, cai numa pessoa. Ou um prédio está em obras e cai um tijolo. Né, Lucas? E cai um tijolo. Esse tijolo, por exemplo, cai no ombro de uma pessoa. Esse transeunte que está passando ali, por exemplo, a caminho de casa, e tomou uma tijolada no ombro, e quebrou o ombro por causa dessa lesão, ele não tem relação contratual nenhuma com a empreiteira, muito menos com o prédio, ele está fixando. Daí dizer que nós estamos diante de um ilícito fora do contrato, extracontratual, né? Que atinge a pessoa por uma circunstância da vida não relacionada a contrato nenhum. O que eu quero dizer é o seguinte: não havia relação jurídica nenhuma entre o que tomou a tijolada e entre aquele que se descuidou e deixou o tijolo cair, ou aquele que jogou intencionalmente o pote de maionese. Melhorou agora? Repito, vamos lá. No ato fato jurídico, então, turma, para a gente fixar e passar para aquisição de direitos, no ato fato jurídico, que é uma criação doutrinária, na verdade, e jurisprudencial, você não vai encontrar no Código Civil algo específico sobre o ato fato jurídico, pelo menos não de forma expressa. O que acontece é que, tanto quanto no ato jurídico em sentido estrito, quanto no negócio, existe uma ação humana. Alguém pratica um ato e obtém um resultado. No entanto, a atenção não é voltada para saber se a pessoa que praticou o ato tinha a intenção de obter aquele resultado ou não. Então veja que o elemento vontade, uma vontade direcionada para aquele fim específico,
ela é desprezada. O que interessa é o resultado do ato praticado. Então, no exemplo do tesouro que foi achado por uma pessoa de boa fé, o direito não se preocupa em saber se aquela pessoa, quando começou a cavar o buraco da piscina, estava pensando, eu vou achar um tesouro aqui. E se eu achar esse tesouro, metade é meu. Veja, isso não interessa saber se passou pela vontade, pela cabeça da pessoa. O que interessa é que, a hora que a pessoa achou, porque praticou uma ação, ele estava procurando um tesouro? Não, ele estava praticando uma ação qualquer. Ele obtém um resultado previsto na lei. Nesse nosso exemplo, ter direito à metade do valor do tesouro. E daí, qual que é a diferença para o ato jurídico em sentido estrito? Porque no ato jurídico em sentido estrito, o agente pratica o ato querendo aquele resultado. Tá? Será que melhorou o entendimento agora, turma? Fixaram melhor? Tá, então vou tomar o silêncio como consentimento, tá bom? No exemplo. Vamos lá então, uma por vez. No exemplo do pó de maionese, a pessoa que foi atingida. Deixa eu só voltar aqui que pipocou. A pessoa que foi atingida deve processar a pessoa que jogou o pote? Então, Lucas, como nem sempre nós sabemos de qual apartamento esse pote voou, a lei diz que é possível processar de forma conjunta todos aqueles que são proprietários da fachada voltada para onde aconteceu o evento. Né? Se eu não conseguir identificar quem jogou, muito provavelmente o condomínio como um todo indenizará. Tá? No caso do garimpeiro, Adeilson, o sujeito é contratado para achar o tesouro. Aí eu não posso falar nele e pegar metade. Geralmente ele ganha uma porcentagem que foi acertada antes. Né? O cara fala assim, ó, você vai garimpar aqui ametista, né, que é uma pedra que tem algum valor comercial, faz joia e tal, muito bonita por sinal, né? E de cada quilo de ametista eu vou te pagar 20% do valor. Aí, na verdade, é um contrato de trabalho. Né? Beleza? Vamos adiante? Então vamos. Agora, no nosso material, acredito que é o final da aula 1 ainda para vocês, né? Para mim também. Nós vamos falar sobre aquisição, modificação, conservação e extinção de direitos. Provavelmente não vai dar tempo de falar tudo hoje, né? Mas nós vamos já dando início a esse assunto, que na verdade vai até a próxima aula, tá? Veja, nós vamos conversar então, recapitulando, sobre os institutos da aquisição de direitos, da modificação de direitos, conservação e extinção de direitos. Bom, comecemos pelo começo. Falemos então da aquisição de direitos. Bom, turma, o que significa adquirir um direito? Ora, quando eu adquiro um direito, e eu não estou falando do. Vamos só dividir as coisas, né? Eu não estou falando do objeto do direito, hein? Tá? Se eu falo assim, olha, eu adquiri um veículo. Na verdade, eu estou falando da aquisição do direito de propriedade sobre esse veículo. Se é o veículo A, B, C ou D, isso é o objeto do direito. É uma outra discussão que nós não travaremos agora. O que eu quero falar com vocês é da aquisição do direito. Seja o direito de propriedade, seja o direito de crédito. Está batendo bastante a janela aqui que está ventando. E outros direitos, enfim, que possam ser passíveis de aquisição. Tá?
Tranquilo quanto a isso, não é? Então, ó, eu separei para vocês, junto com o Carlos Roberto, 1, 2, 3, 4 formas de aquisição. 4 modos de aquisição. São 4 formas pelas quais esse direito pode passar a integrar o patrimônio de alguém. Né? Lembra que nós falamos no semestre passado a diferença entre bem e patrimônio? O patrimônio é maior, é um conceito mais amplo. No patrimônio, eu tenho os bens e os direitos sobre os bens, não é? Que podem ser direitos sobre bens materiais ou imateriais, corpóreos ou incorpóreos. Legal? Ótimo. Então vejamos. O primeiro modo de aquisição, de acordo com a existência ou não de uma relação jurídica anterior, com o direito ou bem objeto da relação, sem interposição ou transferência de outra pessoa. Isso é um critério, turma. Eu vou simplificar para vocês. Quando eu olho para esse critério, eu me pergunto o seguinte: olha, esse direito que eu estou adquirindo, ele vem de uma outra pessoa ou ele não vem de uma outra pessoa? É um direito que está sendo transferido para mim, saindo do patrimônio de outra pessoa, ou esse direito não integrava o patrimônio de ninguém e agora está vindo para mim? É isso que nós vamos nos perguntar. Dentro dessa pergunta, o direito responde assim, ó: a aquisição do direito pode ser originária, né? Originária. Quando não há interferência do antigo titular. É como se esse bem não tivesse dono nenhum antes de mim que estou adquirindo. E daí vamos lá. Eu acho que com o exemplo ajuda sempre mais, né? Veja, tá aí os exemplos, ó. Ocupação de coisas sem dono. Lembra, não, sujeito pescou peixe. Quando ele pescou esse peixe, ele passou então a ser dono. E esse peixe não tinha dono nenhum antes. Ah, professor, ele era da natureza, ou ele era da União, ou ele era do dono do sítio. Claro que são vários nuances, né? Mas o que eu quero que você entenda o cara vai para um rio ou para o alto mar onde ninguém é dono daquela água. Na verdade, ninguém é dono da água, né? Mas ninguém é dono da propriedade que beira a água. Então ele está ali numa área neutra, sem dono. Ele vai lá e tira o peixe. Quando ele tirou o peixe, essa aquisição da propriedade sobre o peixe passou a ser uma aquisição originária, porque não havia dono nenhum antes. É aquilo que nós chamamos de res derelicta ou res nullius. Também vimos semestre passado. Coisa sem dono. Quando alguém adquire uma coisa sem dono, ele passa a ser, então, adquirente dessa propriedade, e essa aquisição é originária. Vou dar um outro exemplo. Agora, não tão aquático como esse do peixe. Vocês já ouviram falar, é claro, da uso capião ou do uso capião. Isso pouco importa. O sujeito que adquire a propriedade de um imóvel por uso capião significa que ele está tendo uma aquisição originária. O que quer dizer isso? Quer dizer que se houvesse algum vício na propriedade do antigo proprietário, que acabou de perder esse bem,
esse vício não se transfere para o adquirente por uso capião. É como se o adquirente por uso capião fosse o primeiro dono na história daquele bem. Certo? Então, eventuais vícios, eventuais complicações que houvesse, por exemplo, a título de herança, qualquer mácula que aquele bem pudesse ter, que aquela propriedade pudesse ter, ela é tirada, é jogada fora, leia-se, a parte podre, juridicamente falando, é dispensada, e o uso capiente, o adquirente por uso capião, recebe como se fosse o primeiro dono da vida daquele bem. Certo? Tudo em ordem? Alguma dúvida? Eu vou perguntando, não é porque eu duvido da capacidade de vocês entenderem, não. É para saber se a gente está falando a mesma língua. Depois, então no silêncio toca-se o barco, tá? Depois, nós temos ainda dentro dessa pergunta se há uma relação jurídica anterior, o modo de aquisição derivado. A aquisição derivada de direito. Nesse caso, geralmente, turma, é uma transferência de pessoa para pessoa por um negócio jurídico, né? Então veja, alguém vende um terreno para outra, alguém vende um veículo para outra, né? Como exemplo só. E vamos supor que esse automóvel tem uma série de pendências no Detran, multas atrasadas, ou IPVA atrasado. A casa tem também uma hipoteca. Aquele que adquire, nesses termos, o bem, de forma derivada, de uma pessoa para outra, havendo uma relação jurídica anterior, essa pessoa também terá que arcar com esses ônus. Então, imagina o sujeito que comprou uma casa que está hipotecada. Aí o devedor não pagou. O banco vem e toma a casa do novo comprador. E daí o novo comprador fala, poxa vida, mas eu comprei, agora a casa está limpa para mim. Não, não está limpa para você. Né? E esse comprador desleixado, porque deveria ter pesquisado bem antes, né? Esse comprador vai perder o imóvel para o banco. Poxa, e aí ele vai ficar chupando o dedo? Não, ele eventualmente pode cobrar a indenização daquele que vendeu para ele. Não é todo caso, né? Entenderam isso, turma? Na aquisição originária, eventuais máculas que a propriedade possuía, que o direito possuía, não são transferidos para o adquirente. Na aquisição derivada, essas máculas, esses encargos, eles acompanham o direito, não é? E podem eventualmente até, e por que não, prejudicar o adquirente. Tá certo? Por que isso, turma? É uma questão de lógica, né? É uma questão de lógica. Veja, o sujeito A é dono de uma casa que tem uma hipoteca. Quando ele transfere essa casa para B, comprador, o direito que ele está transferindo já não é mais 100% dele. Concorda? Porque o banco também tem direito. E como está aí o material, e é uma regra que vocês têm que ter em mente por questão de lógica jurídica, ninguém transfere mais direito do que possui. Se existe o banco concorrendo nesse direito de propriedade por causa da hipoteca, o vendedor não pode passar o bem 100% limpo, porque existe também, não é, o direito do banco concorrendo nessa propriedade. Dessa forma, eventuais máculas, nesse nosso exemplo, hipoteca, acompanham o bem onde quer que ele vá. Tá claro? Alguma dúvida, turma? Me ajuda. Tá acabando já.
Prometo que mais 25 minutos aí a gente finaliza. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Tá tudo em ordem? Tem alguém aí? Bom, então vamos lá. Ah, desculpa, eu estava travado numa resposta lá em cima e achei que não tinha ninguém. Vamos que vamos. Então vamos na respostinha. Vamos das dúvidas, se for o caso eu explico de novo. Isso, Lucas. Quando o direito é adquirido de forma originária, ele não tem vícios ou defeitos. É exatamente isso. Eventuais vícios ou defeitos não são transferidos, como você bem falou. Na derivada, tanto os vícios quanto os defeitos são transferidos. Muito bem. Muito bem observado. Está oscilando um pouco, mas não está travando muito mais não, né? Legal, beleza. Qual que é a dúvida, Luan? Tem um mais ou menos aí, é quanto a transmissão ou quanto o conteúdo? Me ajuda. Pessoal, nós não temos pressa, tá? Se for necessário, a gente repete várias vezes, não tem problema nenhum. Na transmissão, beleza. Porque a explicação geralmente é aquele show, né? Tá certo. O segundo critério, então. Nós vimos o primeiro critério, não é? Sobre, beleza, sobre a existência ou não de relação jurídica anterior. O segundo critério, ele é bem mais fácil agora, ó. De acordo com a existência ou não de uma contraprestação para aquisição do direito. Isso é muito fácil, nós já conhecemos. Nós só vamos sistematizar. Olha, pode ser que a aquisição do direito seja gratuita, né? Alguém chega numa pessoa A, vai até B e diz assim: olha, eu vou te dar X mil reais. E a outra pessoa fala: e o que eu tenho que fazer para ganhar isso? Nada. Só abrir a mãozinha e pegar o dinheiro. Isso é uma doação, né? É uma aquisição de direito, ele adquiriu o direito. Opa, direito de propriedade sobre aquele papel moeda, aquele dinheiro. Que foi gratuita, não se exigiu nada em troca. Né? Então, a gratuidade é muito fácil da gente enxergar. Ou eu chego para um estudante da sala, por exemplo, falo assim: fulano, aleatoriamente, fulana, tô te dando um livro de direito civil parte geral. Bons estudos. Professor, mas é porque eu tirei nota boa? Ou é porque eu preciso fazer alguma coisa? Não, aqui, tá dado o livro, é um presente, vai estudar. Certo? Eu já vou adiantar que eu não vou fazer isso, claro. É só um exemplo, só uma hipótese. Então, isso é uma aquisição gratuita. Né? Por outro lado, nós temos uma aquisição onerosa, que exige da outra parte uma contraprestação. Por exemplo, uma compra e venda. Veja como que a compra e venda serve para vários exemplos, né? A compra e venda, turma, ela é um negócio que tem vantagens e sacrifícios para ambas as partes. O comprador tem uma vantagem, qual que é? Receber o bem ou o direito que está comprando. Tem um sacrifício, qual que é? Pagar o preço. O vendedor tem uma vantagem, receber o preço. E um sacrifício, entregar o direito ou o bem que está vendendo. Então, veja, eu tenho aí uma contraprestação. Outro exemplo que pode ser utilizado. Lembra que eu falei antes do intervalo do sujeito escalar o hash e ganhar 1 milhão?
Olha, isso é um negócio oneroso, é uma aquisição onerosa. Para ganhar 1 milhão, ele precisa cumprir a tarefa de subir o pico do Everest. Nós sabemos que é uma tarefa super árdua, né? Então, veja, eu estou te dando R$1 milhão, mas você tem que fazer algo em troca para ganhar. Muito fácil, não é, turma? Tá claro? Entenderam? Esse aqui não tem muito o que a gente ficar elocubrando, né? Beleza. O próximo critério, se o adquirente substitui o sucedido na totalidade ou em cota parte dos seus direitos, né? Ou apenas de uma ou algumas coisas determinadas. É muito fácil. Aqui eu estou me perguntando o seguinte: o sujeito que está adquirindo o direito, ele está adquirindo uma parte daquele direito ou ele está adquirindo o direito como um todo? Veja, essa classificação ela se divide em título singular e título universal. A título singular, o sujeito recebe um bem determinado. Então, olha só. Quando a pessoa morre, claro que antes dela morrer, ela pode fazer um testamento. Certo? Que vai ser aberto depois da morte. E nesse testamento, o testador diz o seguinte: para o João Felipe, eu vou deixar essa garrafinha d'água muito bonitinha, muito útil. Claro que isso é um exemplo chulo, né? Vou deixar essa garrafinha que vale R$500 mil. Ótimo. Significa que eu estou recebendo um direito a título singular. Um bem determinado. Tá? A herança do sujeito que fez o testamento tem mais 100 milhões de propriedade. Tem automóvel, tem casa, tem sítio, tem dinheiro no banco, enfim, joias. De tudo isso, eu vou receber a garrafinha d'água. Ótimo. Eu estou recebendo a garrafinha a título singular. Joia? Ah, mas eu queria também um automóvel, poxa, dane-se o que você quer. O testador foi explícito, expresso, direto e te deixou esse único bem específico. Legal? A título singular. Deixa eu terminar e eu volto, Maria, e daí conforme for a gente retoma, tá? Por outro lado, essa aquisição pode ser a título universal. O nosso testador não tinha filhos, não tinha esposo ou esposa, nem companheiro, nem companheira, nem pai. Ele era sozinho no mundo. E ele fez um testamento, e nem parente ele é meu amigo. E ele fez um testamento escrito o seguinte: deixo toda a minha herança para o João Felipe. Opa! Agora eu estou adquirindo a título universal. Eu estou adquirindo todo aquele bolo de bens, de direitos que o testador deixou. Então, essa é a grande diferença entre a aquisição a título singular e a aquisição a título universal. Porque, veja, no primeiro momento eu nem sei o que tem tanto na herança, eu só sei que é tudo meu. A universalidade é minha. Lá tinha a garrafinha d'água? Tinha, mas também tinha um veículo, uma casa, dinheiro no banco, uma moto, um jet ski e uma lancha. E um rancho na beira da represa. Opa, tudo é meu. Diferente seria, agora, Maria Eduarda e turma, se ali no testamento tivesse escrito assim: eu deixo para o João Felipe
o veículo, marca tal, cor tal, Renavan número tal. Quer dizer que de todo aquele bolo de bens, de direitos, eu só vou lá, pego o automóvel e entrego para o João Felipe. Isso é uma aquisição singular, um bem determinado. Quando eu falo de uma aquisição universal, eu estou adquirindo uma totalidade de bens e direitos. Será que melhorou? Ficou fácil de entender, turma? Legal. Você pode ver que essa classificação ela é mais comum no direito sucessório, né? No direito de herança, por assim dizer. Legal. E poderia misturar? Imagina só, a título singular e onerosa. Lá no testamento poderia estar escrito assim: o automóvel, um automóvel bacana. Aqui, inclusive, eu vi num caso, né? O automóvel Corcel 2, né? Pertence ao João Felipe, desde que ele se case até o fim do ano, ou se case dentro de 2 anos. É uma aquisição onerosa e singular. Então, essas categorias elas podem ir se misturando. E nesse caso, inclusive, vai ser derivada também. Porque se não pagou a multa lá do Corcel, alguém vai ter que pagar. Certo? Entenderam essas misturinhas que podem ser feitas? Ótimo. E por último, turma, a quarta categoria de aquisição de direitos, ou o quarto modo de aquisição de direitos, pode ser simples ou complexa. Também muito tranquilo de entender. Simples quando a aquisição se constitui num único ato. Compra e venda à vista de um carro. Né? Pagou o dinheiro, pegou o carro, fez o registro no Detran. Compra e venda de um imóvel à vista. Pagou à vista lá a mansão, recebeu a chave, passou a escritura. Acabou. Acabou. Ou pode ser uma aquisição complexa, com uma sucessão de fatos. E daí o pagamento parcelado é o melhor exemplo. Né? Você não quer comprar a mansão à vista, mas vai fazer em 5 parcelinhas, não é? De 2 milhões. Então, cada parcelinha dessa é um ato que você pratica para aquisição do direito. Daí dizer que é uma aquisição complexa. Tá joia? Ou então um compromisso de compra e venda, que é muito comum, né? Quando, por exemplo, se compra o apartamento na planta, para você segurar o negócio, tanto o comprador quanto o vendedor, firma-se um compromisso de compra e venda. Esse é um ato. Ao final, né, durante o negócio, enfim, se faz a transformação desse compromisso num contrato de compra e venda. Veja, são vários atos praticados no intuito de concluir o negócio, ou, melhor dizendo, a aquisição do direito. Galera, como é que tá aí, pessoal? É fácil de entender? Tá indo? Tá indo bem ou tá indo meia boca? Legal, legal. Tá. Mas eu também não quero que vocês digam para mim o que vocês acham que eu quero ouvir, hein? Se, ó, professor, você tá falando grego aí, não tô entendendo nada, por favor, fica à vontade, tá? Se não quiser falar aqui, depois você me chama aí no WhatsApp, ou me manda um e-mail e fala, ó, professor, vamos melhorar um pouco essa técnica aí, porque tá difícil de entender, né? Eu vou aceitar com todo o carinho aí, vamos ver o que dá para mudar. Bom, beleza. Feito isso, turma, nós
podemos passar agora para o início da aula 2. Tá? Nós temos mais alguns minutos. Isso, Lucas. Na complexa, a aquisição é feita com 2 ou mais. Você pode usar a palavra atos ao invés de fatos. Daí fica redondinho. 2 ou mais atos, né? Porque tem que ter a vontade das partes. Legal? Muito bom. Dentro desse tema da aquisição dos direitos, nós temos uma observação que é um pouco grande, mas ela vale a pena, que é uma observação sobre as espécies de direitos. Claro que nós não vamos falar aqui de direito de propriedade, direito de crédito, direito disso, direito de aquilo, nada disso, né? Nós estamos falando, na verdade, de como nós podemos classificar esses direitos, tá? E aí nós temos o seguinte: direito atual, direito futuro, expectativa de direito, direito eventual, direito condicional. Se a gente conseguir ver isso hoje, sem correria, nós ficamos bacana para na próxima aula falar de modificação de direitos. Se não der também, não tem problema nenhum. Na próxima aula nós vamos retomar de onde paramos, tá? Mas veja, o que é um direito atual? Pessoal, é aquele direito que já foi formado, ele já passou por todas as fases de sua constituição e já foi incorporado no patrimônio do titular. E, é claro, está apto a ser exercido. Então, veja, o direito de propriedade sobre um imóvel. O sujeito está comprando um bem imóvel dentro de um negócio de compra e venda. Ele já pagou o preço, já houve a lavratura do registro em nome do comprador, e se já houve o registro, já houve a aquisição completa da propriedade. Então, o direito de propriedade desse imóvel já está incorporado ao patrimônio do comprador. E a partir de agora, esse comprador pode exercer o direito de propriedade vou falar de forma plena. Forma plena. Lembrando, né, turma, que eu não posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade. Existe a função social da propriedade. Mas dentro daqueles usos admitidos pelo direito, o proprietário pode fazê-los à vontade. Por exemplo, ele pode usar a propriedade para residir? Pode. Ele pode usar a propriedade para alugar para alguém residir? Pode. Pode usar a propriedade para ser um ponto comercial, enfim. Qualquer uso daqueles que sejam admitidos pelo direito, ele pode fazer. Por quê? Porque esse direito é atual. Como está dito aí no material, ele já foi formado e incorporado ao patrimônio do titular. E daí eu coloquei, eu e o Carlos Roberto, né, colocamos aí uma citação do artigo 6º, parágrafo 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vocês estudaram com o professor Aranão no semestre passado. O que o artigo 6º, parágrafo 2º estabelece? Que o direito adquirido ele não pode ser atacado por uma lei nova. Então, suponhamos que esse direito de propriedade já está todinho formado, incorporado, bonitinho, e vem uma lei nova que exige mais um requisito formal, por exemplo, para adquirir a propriedade. Então, não basta só o registro mais. Parágrafo 2º, Luana. Não basta só o registro mais. Agora tem que publicar na imprensa que o sujeito comprou o bem imóvel de outro. Ora, quando eu fiz a aquisição, não existia esse requisito. Então, essa nova exigência não pode me prejudicar. Entenderam isso? Quer ver um outro exemplo que ficou muito evidente e muito se discutiu a respeito,
e também vai ser discutido agora, quando houve a reforma da Previdência. Daí queria mexer numa situação do aposentado, o aposentado podia perder direitos, e daí o que foi invocado? Exatamente esse artigo 6º, parágrafo 2º, que também está no artigo 5º da Constituição. A lei não prejudicará direito adquirido. Se eu me aposentei dentro das exigências da época, eu não posso ter o meu direito de propriedade, ou melhor, de aposentadoria, agora prejudicado por uma nova exigência legal. Isso tem a ver com segurança jurídica, não é verdade, turma? Faz sentido para vocês? Tem alguma lógica? Me parece que sim, né? Eu perguntei e respondi também. Né? Legal. Aí nós temos, por outro lado, o direito futuro. O direito futuro ele pode ser deferido ou não deferido. No direito futuro deferido, a aquisição do direito só depende do titular ou do futuro titular. Só depende do sujeito. Então, vai lá. Eu fiz um negócio de compra do imóvel, paguei o preço. Agora eu, como comprador, tenho a obrigação de procurar o cartório de imóveis e lavrar a escritura de compra e venda. Lembrem de uma coisa, turma. Propriedade imóvel, em regra, se adquire com o registro. Tá? Mas eu paguei o preço, o comprador me entregou os documentos que eu necessitaria para o registro, eu peguei tudo, coloquei numa pasta e guardei na minha gaveta. Eu já sou dono do direito de propriedade? Não. Não. Eu sou dono de um direito futuro deferido de propriedade. Por quê? Porque só cabe a mim agora atravessar a rua, ir até o cartório de imóveis e pagar pelo registro. Pode acontecer, às vezes, do sujeito não registrar, porque ele não tem o dinheiro do cartório. Mas isso aí também agora não interessa para nós. O que interessa é que não houve o registro ainda. E se não houve o registro, não é um direito atual. Porque ele não está incorporado ao patrimônio do titular, concorda? Mas ele é, então, o direito futuro deferido. Tá? Por outro lado, eu tenho também o direito futuro. Pessoal, mais 5 minutos, tá? A hora voa, né? Quando a gente está se divertindo. Eu tenho o direito futuro não deferido. Quando esse direito não deferido é porque tem alguns fatores externos para que esse direito seja plenamente formado e incorporado ao patrimônio do titular. Qual que é o exemplo que travou? Tá, então vamos lá. Só para eu encerrar esse aqui. Voltou? Tã? Voltou? Beleza. Então veja, eu vou repetir. O direito futuro não deferido, ele depende de uma condição falível, ou seja, uma condição que pode não acontecer, e não acontecendo, não existe formação plena e incorporação do direito ao patrimônio do titular. O exemplo que o Carlos Roberto traz, que é muito, muito claro, né? É a safra futura. Nós sabemos que no mercado agropecuário é muito comum negociar-se uma safra que sequer foi plantada ainda, ou que, apesar de plantada, ainda não está dando os frutos. E daí pode acontecer um evento adverso, por exemplo, uma intempérie. Isso, mercado futuro de commodities. Eu estou vendendo o que nem plantado foi. E vamos supor que quando chega a hora de colher esses frutos, houve uma, sei lá, uma geada ou uma queimada, uma praga, e eu não tenho os frutos para entregar. O comprador teve o direito de propriedade da safra incorporado ao seu patrimônio? Não, porque a safra não existe.
e ao mesmo tempo o vendedor, se ele já tiver recebido, e geralmente ele já recebeu, ele tem que devolver o valor recebido. Então, no direito futuro deferido, compete só ao titular praticar o ato que vai consolidar a aquisição em seu patrimônio. No direito futuro não deferido, eu tenho condições externas que precisam concorrer para que haja a consolidação e a aquisição desse patrimônio. Legal, turma? Paremos por aqui e na sequência, na próxima aula, a gente vai desse ponto para adiante. Alguma dúvida, turma? Tudo certo? Muito bom. Mais uma vez, então, para que